Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Alesp Cidadania aqui na programação da Rede Alesp. E no programa de hoje nós vamos falar de uma doença aí que acomete muitos brasileiros, que é o refluxo, e novas técnicas que surgem aí com o avanço da ciência. E para isso, para explicar sobre tudo isso, eu recebo o professor Dr. Eduardo Gleco, que é gastrocirurgião e também professor da Faculdade de Medicina do ABC. Doutor Eduardo, é uma honra recebê-lo mais uma vez aqui na Rede Alesp, falar, dessa doença aí que acomete tantas pessoas, e é muito chato. Eu sofro do refluxo. Sofre aí, né, Guga? Sofro. Obrigado novamente, é um prazer estar aqui contigo. Você é um grande amigo, um amigo pessoal. Eu vou continuar e vamos tratar ainda cada vez melhor de você, viu? Vamos cuidar desse seu refluxo aí. Então, exatamente, como você disse, afeta muito a população, né? Então, os números já mostram cerca de 20%, 25% da população que já sofrem com o refluxo. E a gente tem que, em cima disso, identificar se você está com refluxo ou se você tem doença do refluxo. São algumas coisas diferentes, sabe, Guga? Porque o que é o refluxo? O refluxo é a volta desse ácido que está aqui no nosso estômago para o seu esôfago. E quando ele volta, dá aqueles sintomas: azia, queimação, né? A pessoa tem paciente com tosse, com desconforto na garganta, e a pessoa precisa procurar o médico para a gente tratar de uma maneira adequada. E se não melhora, a gente vai ter que investigar mais, fazer uma investigação maior, para ver se ela não tem uma doença nesse esôfago, que geralmente é uma fragilidade da musculatura. Aqui nós temos, no finalzinho do esôfago, quando começa o estômago, um músculo, que é o esfíncter inferior do esôfago. O médico adora nome difícil, né? Então, é um esfíncter, nada mais é do que um músculo. E esse músculo, ele abre e fecha o tempo todo. Então, quando essa válvula está falhando, a gente caracteriza que o paciente tem a doença do refluxo, ou quando ele tem uma hiperacidez. Então, existem algumas condições que mudam ele de só refluxo para doença. E aí os tratamentos vão ser diferentes. É importante isso, Até porque, é como você falou, de repente a pessoa pode comer uma coisa mais pesada que faz um mal, ela vai ter o refluxo, é isso? Porém, são situações espaçadas, situações que não têm frequência. Aí não é uma doença, é importante a gente explicar. Isso, é maravilhoso. É o que você está pontuando já que é dessa conversa. Então, a pessoa pode estar lá com refluxo, que está voltando por quê? Não, doutor, eu exagerei, passei o final de semana, comi demais. A gente sabe que o refluxo tem os seus inimigos, que é o café, a fritura, o chocolate, o álcool. Então, abusei, fui à noite, saí para jantar, comi 4, 5 pedaços de pizza, doutor, na hora que eu deitei, senti o refluxo. Então, a primeira medida é organizar esse paciente do ponto de vista comportamental. Então, você vai fazer uma dieta específica, vai não exagerar naquela refeição noturna. Então, a gente sempre fala assim, você está em casa, tem que evitar chocolate, café, refrigerantes, as frituras e o fumo. O cigarro também é outro que prejudica muito o nosso esôfago. Você evitando isso e tomando as medidas posturais, que é se alimentar a cada 3 horas, comer direitinho, pequenas porções, comida saudável, e a refeição noturna, esperar umas 2 horas para a sua digestão, você melhora. Às vezes precisa tomar um remedinho, passa o remédio aí 4 semanas, 1 mês de tratamento, o paciente melhora. Então a gente caracterizou que o problema dele é o que você bem disse, ele só está com refluxo, que a gente tratou de uma maneira clínica e a gente tratou com comportamento. Mas tem pacientes, Guga, que não melhora. Doutor, eu estou fazendo tudo direitinho, eu tomo o remédio que o senhor mandou, eu cortei essas coisas, eu já não estou exagerando, e mesmo assim eles continuam sentindo azia. Aí a gente precisa te investigar melhor, que não deve ser só uma situação de refluxo, a gente pode estar falando já em doença. Agora, quais os fatores que causam essa doença? A gente falou dos fatores, lógico, de alimentação, porém, o que contribui aí para que se torne uma doença do refluxo? 3 pontos importantes. O primeiro é esse da uma má alimentação e você está o tempo todo agredindo aquela região e a musculatura e o esôfago o tempo todo, tá, Guga? Depois você tem uma questão genética, Tem muito que a família está envolvida, você vê que o pai tem refluxo, a mãe tem refluxo, então a família acaba tendo essa predisposição de ter ou uma hiperacidez, o estômago muito ácido, ou essa fragilidade na musculatura. Então o músculo um pouquinho mais frágil ali do esôfago, que é a hipotonia, que a gente tem como descobrir, nós vamos explicar aqui para o pessoal. E o terceiro ponto é a obesidade. Então quando a pessoa está fora do peso, a pressão do abdômen aqui para essa musculatura, para a região, é muito grande. Então, combater também, trabalhar a obesidade vai melhorar a questão da musculatura. É comum a gente comparar com gravidez,
Todo mundo que está em casa aí sabe, a grávida, no final da gravidez, sempre queixa. Nossa, doutor, comecei a ter uma queimação, porque a pressão do útero, o bebê grandão lá dentro, faz com que pressione o estômago. A mesma coisa com a obesidade. Então, a gente, observando esses 3 fatores, a gente vai começar a delinear e aí investigar, fazer exames para investigar como esse paciente está. Importante, né? Todas essas informações. Aí, doutor, como é que é? O primeiro tratamento a gente sabe, né? Que você vai no médico, ele vai te passar um remédio para tentar melhorar e aliviar a situação. O senhor já explicou que alguns casos não dão certo, né? Quando você precisa de uma cirurgia, como é que funciona isso? Isso, aí a gente já vai para aquele caso que é a intratabilidade. Então você está em casa e não está melhorando. Você disse, fiz direitinho, estou fazendo o meu tratamento, aí nós vamos investigar melhor. Primeiro exame, endoscopia. Hoje não tem mais, o pessoal não precisa ter medo, né? Antigamente morria de medo de endoscopia. Hoje é um exame super simples. Você vai para o hospital, para um laboratório, vai sentir um soninho gostoso, dorme e faz endoscopia. A endoscopia é uma foto, uma imagem daquele momento, como está o seu esôfago. Geralmente a gente vai encontrar esofagite, que é uma inflamação do esôfago. Então o ácido no estômago é bem-vindo, porque esse ácido aqui ele está para digerir o alimento. O ácido no esôfago, Guga, ele vai queimar. Então ele vai machucar a nossa mucosa do esôfago e aí você vai ter a inflamação que é a esofagite. Nesse sentido que já tem esofagite, a gente vai fazer 2 outros exames, né, fundamentais, que é manometria e a pH-metria. São exames que é um pouquinho mais desconfortável, mas o paciente precisa fazer. A pH-metria é uma sondinha, vai ficar aqui no seu nariz até o seu estômago e vai medir a sua acidez. E a manometria é uma outra sonda que vai medir o esôfago e as pressões. Então, essas pressões do esôfago a gente vai estudar. Se o esôfago se movimenta de maneira assertiva ou não, porque às vezes a doença do paciente não é no músculo, é na movimentação do esôfago, é um tratamento, ou se é o que a gente encontra de mais comum, que é a fragilidade no tônus nesse músculo. Tendo isso em vista, você vai voltar com o médico. Existem alguns outros exames, talvez complementares, dependendo do que você ache, que é serigrafia, você toma um contraste, faz algumas imagens do seu esôfago e etc. Com esses exames na mão, a gente vai poder determinar o tratamento. E aí, como é que isso funciona, que foi a sua pergunta. A endoscopia mostra essa alteração. A endoscopia, o paciente não, para você avaliar que tipo de tratamento você tem que identificar se ele tem hérnia de hiato ou não. Então, a hérnia de hiato, para a gente fazer um parênteses aqui, né? É um pedacinho do seu estômago que sobe para o seu esôfago. Então, a gente chama de hérnia, né? Saiu alguma coisa que sai de um lado para o outro. Então, é um pedaço de estômago, sai para o esôfago, faz a hérnia. E aí, no que faz essa hérnia, se a hérnia for muito grande, o único tratamento é cirurgia. Então, você tem a cirurgia convencional, hoje é feita por laparoscopia, geralmente, né? Aqueles 3, 4 furinhos na barriga, e a pessoa vai lá e vai fazer uma válvula com um pedaço do estômago. Então, pega o estômago, envolve ali o seu esôfago e aperta, fazendo a cirurgia, uma cirurgia tradicional. E aí, com essa cirurgia, você já corrige a hérnia. Você puxa o estômago para a sua posição, aperta a musculatura que está aqui, corrige esse espaço e faz a cirurgia no paciente. Só que a cirurgia não é toda maravilhosa, né? A gente sabe, pacientes que fazem cirurgia às vezes têm dificuldade de eructar, o ar fica preso ali, tem dificuldade de vomitar, tem paciente que pode entalar, a comida não passa. Pois é, eu vi isso, tem paciente que não vomita mais, e aí? Não vomita mais, algumas dificuldades. Então, o paciente tem que ter uma condição clínica ali do seu esôfago muito importante para partir para a cirurgia. Muitos cirurgiões hoje procuram evitar, fazer só no limite mesmo da necessidade, porque não é uma cirurgia simples. É uma cirurgia que depois de 4, 5 anos ela pode soltar aquela parte, aí o paciente está com a cirurgia mais ou menos e volta a ter refluxo. Então, pacientes com hérnia, com esofagites muito severas, pacientes que têm esofagite, ela se não tratada, pode evoluir para o esôfago de Barrett, que é uma outra pauta de conversa, né, que é uma doença pré-maligna, seria como que um pré-câncer, se você não cuidar desse Barrett. Já existe tratamento por endoscopia também, fazendo parênteses rapidinho, que é, a gente faz uma radiofrequência, sabe, Guga, e queima esse Barrett, queima essa lesão. Então, se você está aí com um diagnóstico, você está em casa, nossa, doutor, eu tenho esôfago de Barrett. Procura um profissional, colega médico, que faz endoscopia e tratamento para Barrett, que é fazer uma radiofrequência e queimar. Então, essas situações, às vezes, levam o paciente para a cirurgia. Mas a grande maioria não é assim, não tem hérnias grandes, são hérnias menores, e aí a gente pode propor um tratamento por endoscopia. Pois é, doutor, o senhor é percursor, né, em alguns tratamentos como endoscopia, mesmo a bariátrica, né, por endoscopia, o senhor é um dos percursores lá na Faculdade de Medicina
do ABC. Como é que é esse novo tratamento que vocês estão em fase aí, né, de testes, implantação? O que é bem importante, né? Eu tive a oportunidade de viajar e estudar. Eu fui até um centro de treinamento importante em Estrasburgo, lá na França, onde eu aprendi essa técnica. Eu pude fazer alguns casos. Aí, há 2 anos atrás, a gente fez os estudos pela faculdade e hoje já existe e já está liberado. Então, é um produto que a Anvisa já aprovou, né? Já existem estudos científicos com mais de 5 anos, nos Estados Unidos e na Europa é feito há mais de 10 anos. E é um tratamento que a gente chama, nome médico de novo, né? Para nosso pessoal não assustar, funduplicatura endoscópica. Ou, né, no meio médico a gente dá sigla para tudo, é o TIF, TIF, que seria em inglês. Então, é a funduplicatura endoscópica. O que é isso? É fazer essa válvula, essa cirurgia, só que em vez de fazer por laparoscopia, por mecanismo cirúrgico, você faz por via endoscópica. Então, é um dispositivo que o paciente vai para o hospital, anestesia, geralmente cerca de 1 hora de procedimento, e pela boca o aparelho entra lá até o estômago, onde a gente tem a válvula. E lá na válvula, esse dispositivo a gente consegue ancorar, fazer âncoras. É um fio forte, um fio de prolene, como se fosse um fio de pesca, sabe, Guga? Então é um fio super forte e a gente vai fazer várias âncoras, geralmente de 10 a 14 âncoras com esse fiozinho pequenininho. Sabe como se fosse um fio de roupa, daquele que vem etiqueta? Como se fosse uma letra H. Então esse fio é um H que tem um mecanismo, um sistema que a gente consegue juntar o pedaço do estômago com o pedaço do esôfago que você precisa aproximar. E a gente aperta. Como você faz por endoscopia, ele é um método seguro, eficaz e que não traz as complicações da cirurgia. Menos invasivo, né? Muito menos invasivo. E aí você não tem aquela condição do paciente não conseguir vomitar, não conseguir fazer eructação, né? O arroto, né? Para o povo que está assistindo a gente entender melhor. Então não fica com aquela sensação ruim. Porque o próprio equipamento do aparelho, o Esofix, que é o nome do dispositivo, que ele fecha ali para fazer a válvula, o calibre dele já deixa o espaço certinho para que a gente não tenha esses problemas. E aí o paciente faz o procedimento, hospital dia, não precisa ficar internado, tá certo? Ele vai ter uma recuperação super rápida e já pode ir embora para casa. Eu peço uns 2 dias que ele fica ali de um repouso relativo e depois faz o procedimento sexta-feira, segunda-feira volta a trabalhar. E vai ter que ter só depois umas orientações pós-procedimento. Agora, quais os principais benefícios que chegam, né, para quem faz esse procedimento? E agora a gente fala, né, uma técnica nova, já aprovada pela Anvisa, que vai entrar, né, no dia a dia aí desse tratamento. Qual que é a evolução, né, o passo que nós demos em relação a isso? Veja, muitos pacientes que tinham essa tratabilidade não conseguem. O paciente não consegue cuidar do seu refluxo. Estou tomando protetor gástrico com inibidor de bomba, né, o omeprazol, com vários nomes diferentes e marcas comerciais diferentes a longo prazo. Doutor, eu não quero mais tomar o remédio a longo prazo. É até bom para a gente tirar a dúvida das pessoas, o omeprazol não dá câncer. Então tem muita história, teve um estudo lá na Ásia. Teve boatos e aí acabou... Eu dei bastante entrevista na época, sabe? Muita gente parou de usar. Virou uma mistificação de que o omeprazol dá câncer. Não, era um hospital oncológico, onde estudo lá dentro, os pacientes usavam omeprazol, mas não quer dizer que os pacientes usaram e tiveram o câncer. Então você não tem isso. O omeprazol, na verdade, é uma droga excelente, é inibidor de bomba, que veio diminuir a acidez, tratar o estômago, então trata muito bem o refluxo, trata muito bem a gastrite, úlceras gástricas, que antigamente você tinha que operar essas úlceras, hoje o remedinho resolve. O que você não pode é usar de maneira indiscriminada. Então eu ouço um recado para as pessoas em casa. Só toma o remédio se o seu médico indicar. Ah, minha amiga aqui do lado está tomando, é igual para obesidade, etc. Eu começo a tomar, começa a ter problema. Então, o omeprazol, ele diminui a nossa acidez no estômago. Então, como ele diminui essa acidez, o que ele acaba fazendo? A absorção gástrica também vai ficar um pouco mais prejudicada, porque a gente precisa desse ácido. Então, a longo prazo, você tem que estar sempre dosando se o paciente não está desenvolvendo anemias, se não está desenvolvendo déficit de vitamina B, vitamina D, porque a longo prazo, o paciente que usou 10, 15 anos do protetor sem se cuidar, pode desenvolver demência. É a falta da vitamina e a longo prazo pode ter. Existem alguns estudos que mostram até situações de Alzheimer, então a demência. Então a pessoa começa a ficar esquecida, etc., porque falta vitamina. Então você tem que sempre, por isso que eu falo, se o médico te prescrever e você acompanhou, então o que acontece? Você dosa, né?
Você faz o exame de sangue, doutor, minha vitamina B está caindo muito, então você precisa parar a medicação, um período, né? Deixar o paciente de usar o remédio para você poder dar um refresco ali para o seu organismo, revitalizar, recuperar as vitaminas e voltar para a medicação. Os tratamentos novos, esse tratamento por endoscopia, vem fazer o que com esse paciente? Tirar o remédio do uso diário do paciente. Então, o tratamento vai controlar, vai fechar essa região, e aí o paciente, a grande virtude que a gente tem é 80% dos pacientes deixam de usar o inibidor de maneira direta todo dia. Doutor, eu tenho que tomar todo dia, tenho que tomar todo dia. O que os pacientes precisam, às vezes, voltar a fazer? Usar esporadicamente naquela condição. Então, você tira o paciente de uma condição de doença do refluxo e ele passa a ter, Guga, o refluxo, que a gente explicou no começo do programa. Sim. Então, o paciente agora ele não tem mais uma doença. Agora, se eu exagerar, a gente sai daqui, vai comer, exagera, tomei 2 taças de vinho, você pode voltar a ter um pouquinho de desconforto, aí você vai usar o remédio só para combater aquele momento agudo. Então, uma das grandes vantagens desse procedimento é isso, é você, esses pacientes que não tinham alternativa, intratabilidade, não são candidatos à cirurgia por conta da complicação da cirurgia, estão usando remédio a longo prazo, você hoje tem para esse paciente essa alternativa endoscópica. Então essa é uma grande vantagem. A outra vantagem, como a gente diz, muito menos invasiva. Não vamos ter as complicações da cirurgia. E a vantagem maravilhosa é que esse paciente volta para o dia a dia dele, a gente devolve ele para o trabalho rápido, a gente sabe como é a vida das pessoas hoje, né? É difícil ter dispensa. Nossa, doutor, eu sou empresário, eu não posso ficar sem trabalhar. Eu sou médico, nossa, doutor, eu trabalho na empresa, mas se eu faltar muito lá, eu posso ter prejuízos do meu serviço. Então, o procedimento hoje vai trazer todos esses benefícios no tratamento desse paciente. Agora, doutor, é outro fato, o senhor destacou, né? Tirar o remédio realmente é um benefício para o paciente sem tamanho, né? Se a gente for pensar, porque quem sofre disso toma um remedinho todo dia de manhã, né? E o benefício ele vem com a saída do remédio, quer dizer, é um avanço aí da ciência imenso, né? Exatamente. Então, a ciência, né, a busca, a gente que trabalha na faculdade, os estudos, é sempre você proporcionar para o paciente tratamentos menos invasivos, onde a gente possa, com esses tratamentos, evitar que ele tenha riscos maiores, né? Então, o uso do remédio, doutor, não é tão ruim, mas tomar um remédio só lá de manhã é tão... Mas o paciente começa a ficar incomodado, né? Ele fala, doutor, eu não quero, aí eu tenho o remédio da pressão, aí ele tem o remédio, às vezes, do diabetes, eu tenho um comprimido, e fica com essa situação na cabeça de que pode prejudicar e a longo prazo a gente tem que tomar cuidado para não prejudicar. Então hoje a gente avançar, é o que a gente fala, né? E é importante, cada vez mais a gente vai trazendo essas situações e novidades no sentido de melhoria para qualidade de vida e qualidade, né? A gente fala que na medicina você não cura as pessoas, né? Você traz qualidade de vida para esses pacientes. Então hoje a gente tem esse dispositivo que é fazer uma válvula totalmente por endoscopia, evitando principalmente essa questão do uso do remédio a longo prazo. Agora, doutor, o refluxo, né, não tratado adequadamente, ele pode virar um câncer, né? Um alerta sério isso, né? Isso. O que a gente precisa sempre passar para as pessoas, né? Você pode estar com esse refluxo esporádico, aí você está tomando o remédio que o seu vizinho usou, sua irmã usou, e você está mascarando uma doença. Então, se você tem sintoma, aí isso vale para tudo, né? O nosso organismo como um total. Você tem uma dor, você tem um desconforto, precisa procurar o médico. A gente fala, não preciso procurar por qualquer coisa, né, doutor? Não, não precisa, mas a gente sabe que depois dos 30 anos ali, né, o nosso organismo, ele, até essa fase, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, etc. Dali para frente, a nossa máquina, dependendo da genética, as pessoas, a gente sabe que em algum momento pode falhar alguma coisa. É o coração, é o estômago, né? Tem pessoas que desenvolvem o câncer. Então, os sintomas gastrointestinais, é importante o paciente buscar nesse sentido exatamente para que é uma maneira fácil. Você começa um tratamento, o médico começa a te acompanhar. Se precisar, a gente vai lá e faz uma endoscopia. Essa endoscopia já vai mostrar para a gente uma gastrite, um refluxo. E se você não cuida de uma maneira indiscriminada, pode no futuro trazer uma série de problemas. Então, uma úlcera gástrica que vira um câncer. No esôfago, o refluxo vai fazer, vamos reforçar aqui, esôfago de Barrett, que já é uma alteração da mucosa daquele esôfago, e o endoscopista consegue ver isso. E se você tem um esôfago de Barrett controlado, você vai ficar a vida toda fazendo endoscopia, faz uma biópsia, tira um pedacinho, a gente analisa. Agora,
Essa alteração, ela pode virar, Guga, nomes médicos, né? Vamos lá de novo. Displasia. Então, a célula que está ali no esôfago, ela vira uma célula displásica. O que significa displasia? Já é uma mudança do tipo de célula. E quando essa célula muda, o grande risco, o grande perigo é ela virar uma célula, já que a gente fala, cancerígena. Aí vira câncer mesmo. Quando está na fase de displasia, a gente, por endoscopia, consegue ir lá ajudar e ainda tratar. Se vai para câncer e câncer de esôfago, não tem jeito. É cirurgia, o prognóstico é muito ruim, a mortalidade é muito alta, a qualidade de vida de um paciente com câncer de esôfago é muito ruim, é horrível, o paciente não consegue comer, tudo para, o esôfago fecha, vai ter que fazer uma cirurgia extremamente violenta, agressiva. Então, pessoal, a prevenção, né, a gente buscar a prevenção na medicina é muito melhor. O pessoal fala, eu não vou no médico, ele vai pedir uma endoscopia, eu vou descobrir um Barrett. Mas é melhor a gente ver do que você aparecer depois com uma lesão que você não tem mais do que tratar. Então, procurar prevenir é evitar lesões mais graves no futuro. Agora, doutor, a gente entra, né, nessa época aí de Natal, onde as pessoas cometem os exageros, né, e as ceias, né, tanto Natal ou Ano Novo, a gente acaba comendo mais tarde, né, muitas pessoas, na maioria das vezes, exageram, né, e o refluxo, ele vem. Também é uma boa hora para acender o alerta, né, doutor? Totalmente, perfeito. O que você diz, e esse momento de festa a gente depara com duas situações, né, que é tanto na parte de refluxo quanto na obesidade. O que é importante, até chegar às festas e os dias, as pessoas irem se cuidando, né? Porque a gente fala também, você não ganha peso e só tem refluxo no dia do Natal, né? Não é naquele dia, no dia 24, no dia 31. Então é importante a gente entender que naquele momento a gente vai ter que se preparar. Quem já sofre do refluxo, quem já sabe que tem essa alteração, a gente já orienta os pacientes. Você vai tomar o seu remédio de manhã, à noite você vai repetir a medicação, a gente orienta. Então é importante também você passar com o seu médico, ele já vai te orientar. Porque não tem jeito. A gente sabe que ela vai aí, exagera a ceia, a maioria das pessoas aguarda até meia-noite. Bate um papo e tal, mas vai dormir. Então, se você exagerar muito, as pessoas que não têm tanta dificuldade não sentem tanto, mas a grande maioria, pode falar que 90% das pessoas vão acordar no dia seguinte um pouco desconfortável. Então, acordou no dia seguinte, a gente também orienta que toma a medicação de novo. Aí vai ter o almoço de Natal, no dia 25. Se prepara. Então, existem outras medicações que ajudam o esvaziamento gástrico, né, para ajudar a motilidade do estômago. Então, a gente sempre orienta para esses pacientes essas situações. E depois, o que a gente fala é o pré-natal e o pós, que aí depois já vai vir logo o Réveillon, é a pessoa buscar novamente uma alimentação saudável, uma alimentação de leve. Senão, se ela ficar exagerando, né, aí dia 26 eu também estou com compromisso, dia 27 eu tenho compromisso, vai ter dificuldade, vai ter sintoma, vai ter dor e alguns pacientes vão passar muito mal. Então, essa época do ano é difícil realmente a gente controlar, só que a orientação, e se você sofre de doença de refluxo, você sofre já usando medicação, né? Doutor, não vai dar para eu operar agora. Eu fiz uma série de procedimentos agora esse mês, os pacientes estão orientadinhos, eu falo, lá na ceia, etc., vocês precisam se controlar, comer direitinho para proteger a cirurgia. Agora, se você está aí para se cuidar e está com a medicação, sempre se prepare para isso. Evite esse momento anterior, né? Você vai ter alguns dias de uma alimentação mais saudável para que você também não chegue no dia que você vai exagerar descontrolado. E peça para o seu médico orientar, porque aí a gente tem o protetor gástrico, que a gente dobra a dose, a gente dá a medicação para ajudar o esvaziamento gástrico, são pró-cinéticos. Nós temos alguns líquidos que o paciente pode tomar naquela sensação maior de dor e desconforto que vai ajudar naquela queimação. Mas é o que você disse. Com certeza o telefone vai tocar, o celular, o WhatsApp vai chegar. Os nossos pacientes de refluxo, eles acabam sofrendo e a gente vai estar à disposição para orientar. Agora, doutor, na hora de deitar, né, na hora de descansar, algum cuidado ajuda a não piorar o refluxo? Outra coisa, pessoas devem procurar aí, né, refeições mais leves no período da noite, deixar as refeições mais completas aí para durante o dia. O que o senhor aconselha em relação a isso? Muito legal. Porque é importante, né? Do pessoal, a grande maioria que é aquele refluxo mais simples, que não tem uma doença, isso vai ser fundamental. Então, para você que está aí em casa, o que é importante? Medidas comportamentais. Comer fracionado a cada 3 horas. Então, várias vezes ao dia, pequenas porções. Café da manhã legal e um almoço legal. Geralmente o pessoal é tudo ao contrário, né? Sai de casa com café preto, sai correndo, pula almoço e chega à noite e arrebenta na janta, né? Com aquela fome danada aí, refluxo e obesidade. Então, o ideal é exatamente como você disse. O jantar ser o mais leve. Então, o jantar ser uma dieta, uma sopa, um caldo,
ou fazer, né, um lanche saudável, comer um legume, comer um grelhado, não comer nada pesado, né? Não era de comer uma lasanha, de comer um filé à parmegiana, arroz, feijão pesado com... Não. Então, o jantar, buscar uma refeição mais leve. Aí, do ponto de vista comportamental, a gente tem que ter comer fracionado e a última refeição de 2 a 3 horas antes de se deitar. Quem já está com refluxo, a gente também orienta aquela cabeceira da cama, isso funciona. Isso é comprovação científica. Você levar ali uns 30 centímetros, 15 a 20 centímetros. Então, é pôr uma... Antigamente tinha lista telefônica, né? O pessoal fala, doutor, eu vou pôr a lista. Então, é você levar a sua cabeceira ou existe travesseiro anti-refluxo. Então, é um travesseiro mesmo que ele faz um ângulo, tá? Então, você vai conseguir um ângulo ali que vai... O seu tórax vai ficar elevado, igual a gente está agora aqui, ó. E aí você evita, porque o que acontece, né? Você imagina que o seu estômago é um copo de água, a hora que a gente deita, se eu deitar esse copo, ele esparrama. Então, o ácido esparrama aqui no seu esôfago, você vai ficar descontrolado. Então, essa cabeceira, esse tórax elevado. E cuidado, não adianta você pôr 45 travesseiros no pescoço, viu, Guga? Porque além de acordar com refluxo, você vai acordar com torcicolo. Exato. Porque, na verdade, você escorrega, você fica só com o pescoço e o tórax não adiantou. Então, tem que estar realmente com o travesseiro nivelado para o tórax. Então, essas medidas comportamentais melhoram e muito o paciente. E quem sofre com refluxo, infelizmente, não é que está proibido, né? O cigarro está proibido, porque o cigarro a gente tem que combater porque faz um mal danado para a saúde. Então, joga o cigarro fora da sua vida, senão você vai piorar o seu refluxo, você vai aumentar a sua chance de ter um câncer. O restante da parte da alimentação, a fritura. Você imagina que um franguinho grelhado, quando chega no estômago, ele produz X ácido. Se você empanar esse frango, já vai produzir 5 vezes mais ácido. E se você pôr molho, queijo, 10 vezes mais. Então não é hora de comer isso à noite. Você vai ter que comer de manhã, uma pequena porção. Então não está proibido, mas é evitar os excessos, principalmente à noite. O café, o chocolate e o álcool, eles inibem, eles são fatores que não deixam o nosso músculo aqui trabalhar legal. Posso dar uma outra notícia triste para as pessoas aí que sofrem de refluxo? Aquele cafezinho que a gente toma depois do almoço e do jantar é o pior de todos. É o pior de todos. Então, doutor, eu gosto muito de café. O café da manhã, se você tomar um café com leite, comer uma fruta, comer uma torrada, algo integral, esse café não vai te trazer prejuízo. O ruim é o café do dia a dia, perdão. É aquele café que você toma no meio da manhã, é aquele café que você toma no meio da tarde, né? Está em reunião, toma um café. Tá? Então, no dia, a pessoa toma 6, 7 cafezinho preto, vai prejudicar essa função da válvula. Então, o café pós-almoço, o que acontece? A gente comeu, está com o estômago cheio de comida, cheio de ácido lá vindo, aí você toma o café que ele relaxa o músculo e vai propiciar o refluxo. Então, por isso que a pessoa fala, nossa, eu almocei e agora estou sentindo uma queimaçãozinha aqui. Então, quem sofre com refluxo vai ter que evitar esse café. E o álcool e o chocolate, eles fazem a mesma coisa, eles inibem. Então, a gente pede para a pessoa evitar. Não, doutor, não, você vai numa festa, você vai comer um brigadeiro, mas você está em casa, do nada, a pessoa fica comendo chocolate o tempo todo. Então, vai ter que evitar isso. Evitando essas alimentações e essa parte comportamental, a maioria vai estar resolvida. Doutor, e quem quiser saber mais sobre esse novo tratamento, o que pode pesquisar? Como é que faz essa procura? Isso, hoje você procurando aí, né, tem o nosso site lá na nossa clínica, eu estou com uma clínica nova, você sabe, obrigado pelo seu carinho aí. Então, lá no site da clínica, Eduardo Greco, você vai ter uma série de informações. Procura pelo dispositivo, então Exofix ou fundo duplicatura endoscópica, acho que isso é importante. A gente tem vários vídeos no YouTube, lá você pode ver animações do dispositivo. É um dispositivo, é um aparelho grande, às vezes assusta um pouquinho, mas não machuca, não traz nenhum risco, nenhuma dificuldade maior. E aí procurar um profissional que faça isso, né? A gente está começando a treinar alguns médicos, são poucos os médicos que ainda fazem no Brasil. Tem um colega nosso lá em Valinhos, Dr. Concon, que faz o procedimento. Eu hoje aqui em São Paulo, vamos começar com a empresa porque faz 2 anos só que está tudo liberado no Brasil. Mas a gente está conseguindo um número de casos importante. Aí busca o médico, pede informação, porque é um tratamento muito legal, muito novo e que está tendo um sucesso importante. Doutor Eduardo Greco, muito obrigado pela participação nesse Alesp Cidadania. E você continua na programação da Rede Alesp. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até um próximo encontro. Tchau!